é se o elétron ele vai subir, se ele vai descer, se a partícula positiva vai subir e descer, o que ela vai fazer, tá bom? Então, jogando um elétron aqui, ó, um elétron não, desculpa, um próton, uma partícula positiva, eu vou jogar ela nessa região do espaço aqui, ó. Vou fazer com que ela tente atravessar nessa trajetória a placa. Bom, eu vou colocar aqui a situação virada para a placa, a face 1 da placa. Então, se você está olhando para a face 1, que é a face que está olhando para o ímã da esquerda, e você observa o campo magnético nessa placa, perceba que o campo está indo da esquerda para a direita. Se a face é a que está virada para o norte, eu posso falar aqui que o campo entra. O que eu perceberei numa situação em que o campo ele está entrando aqui? Eu vou perceber que a minha partícula ela vai sofrer um desvio, tá? A partícula está vindo aqui, tá, gente? Ó. A minha partícula vai sofrer um desvio, tá bom? E nesse caso, não é qualquer desvio. É um desvio bem direcionado, assim, ó. Opa, apertei o botão errado aqui da caneta. Saco. Pronto. É um desvio assim. Nesse formato, o desenho da trajetória fica circular. E a gente tem que tentar entender esse fenômeno, tá? Para entender esse fenômeno e saber como é esse desvio, a gente vai usar a nossa querida, famosa regra da mão esquerda, tá bom? Pessoas, até aqui com a situação e qual é o objetivo da gente estudar isso? Tá claro para todo mundo? Sim? Bacana. Então tá. Então vamos para regra da mão esquerda. Todo mundo lembra da regra da mão esquerda? Bom, a regra da mão esquerda, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a da mão direita, que a da mão direita a gente usa para falar sobre a corrente e o campo fazendo um movimento circular. É para descobrir a orientação do campo magnético nos fios condutores retilíneos, nas espigas circulares e nos solenoides. A gente viu isso na apostila passada. Agora a regra da mão esquerda é para a gente saber a direção e o sentido da força magnética, para que através da marcação do vetor força magnética, nós possamos saber para onde a partícula vai desviar. Tá? Ali eu já afirmei para você que o desvio é para cima, mas vamos entender o porquê. A mão esquerda, ela vai... Opa, peraí. A mão esquerda, você vai usar esses 3 dedos aqui, e a ideia é que você monte o plano cartesiano nesses 3 dedos, um plano cartesiano tridimensional, ó. X, Y, e o seu dedo tem que ser perpendicular, ó. É o eixo Z. Tá bom? Lembra do raso. Legal. Lembra do raso que você não erra aqui, hein, Igor. Vamos lá. Bom, nossa mão esquerda vai ter que estar no seguinte formato, ó. O seu dedão, ele vai ter que estar apontando assim, fazendo joinha. O seu dedo indicador vai ter que estar fazendo 90 graus com ele, certo? Então vai ter que estar assim. E o seu dedo do meio vai ter que estar apontando perpendicular a eles. Então o seu dedo do meio vai ter que estar apontando perpendicular a eles. Os outros 2 dedos, eles não têm funcionalidade, tá bom? Nessa situação. Então, a sua mão esquerda ela vai ficar nesse formato. Você vai ter o dedão
fazendo o papel da sua força. Tá? Então eu vou colocar de outras cores aqui, ó. A força vai estar aqui, que é o nosso faça, né, da nossa frasezinha para lembrar. Indicador B de campo magnético, faça bom, campo magnético, vetor campo magnético. E vestibular, vestibular vai estar colocado no seu dedo do meio. Então faça bom vestibular. O V do quê? Velocidade da partícula, tudo bem? Então prestem atenção. Isso aqui é para você achar a orientação da força F para você ver para onde desvia. Né? A gente viu isso no ano passado. Na minha situação, como eu sabia que o desvio era para cima, ó, a partícula está entrando assim. O vetor V, ele é horizontal e para a direita. Então o que eu vou fazer? O vetor F é o último que eu vou apontar. Eu vou apontar primeiro, eu vou fazer a mão, certo? Eu vou ficar assim. Aí todo mundo aponta o dedo lá para a direção do campo, ó, entrando no computador. Campo primeiro. Primeiro que se aponta é o indicador. Apontou o indicador? Agora a sua mão vai ficar travada e você vai, com esse dedo, direcionar o vetor velocidade. Como nesse caso o vetor velocidade já está para a direita, tá tranquilo, ó. Campo entrando, velocidade para a direita. Para onde deu minha força? Para cima. Então eu sei que essa partícula, ao entrar na placa, que é onde tem a região de campo, ela sofrerá a ação de uma força que é possibilitada pela existência desse campo, que tem que estar apontando para onde? Para cima. Só que a partícula ela vinha num movimento horizontal. Então o meu desvio ele é gradual, ele não é de uma vez, né? A partícula não faz isso aqui, ó. É um desvio gradual. Então você vai ter um movimento circular. Presta atenção. Qual é a condição disso, né? Modela matematicamente a força. A força magnética, ela depende do quê? Da carga que está vindo, da velocidade que essa carga está vindo, da região de campo e do ângulo de entrada, do seno do ângulo de entrada. Ah, professor, como assim seno do ângulo de entrada? O que é esse θ? Esse θ é o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo. Tudo bem? Entre a velocidade da partícula e o campo. Esse movimento circular ocorre sempre? Não. Não. A gente vai ver caso a caso. Não ocorre sempre. Tá bom? Até aqui, gente. Tudo bem? Beleza, gente. Então, já que tá tudo bem, fala pra mim uma coisa. Qual que é a unidade de medida de força? Newtons. Carga. Coulomb. Velocidade. Do SI, né? Tudo que a gente tá falando aqui. Boa. Metro por segundo. Campo. Tesla. Isso aí. E sendo de θ é só um número, então é só um número, né? Portanto, são nessas unidades que você vai trabalhar todas essas grandezas. O campo não pode estar em militesla, microtesla, não pode. Carga não pode estar em milicoulomb, nanocoulomb, não. É coulomb. E a força vai dar em newtons, tá bom? Sara, você não consegue mesmo falar Tesla. Você falava, acho que é a Telstar. É Telstar que você falava, não é? Não lembro direito. É ridículo, né? Telstar. Ah, boa pergunta, Nathalie. Qual seria o ângulo nesse caso? O caso do movimento circular. Vamos dar uma olhada, tá? Eu vou... É porque, assim, tem alguns casos específicos, Nathalie, de ângulo de entrada, que vão fazer com que eu mude minha força magnética. E um ângulo específico faz com... Dois ângulos específicos faz com que eu tenha esse movimento. Eu preciso saber se
todo mundo compreendeu tudo que eu falei até aqui? Pra gente poder dar sequência se eu posso apagar. Só uma coisa interessante de se pensar é o seguinte, eu usei uma partícula positiva aqui, né? Eu usei uma quantidade de carga positiva aqui. E se fosse um elétron? O que ia acontecer aqui? Alguém tem alguma ideia? Se fosse uma partícula negativa, qual seria o comportamento? Isso, Giovana Nunes. O Igor falou, ele é o contrário. Isso. Em outros termos, eu mudo o referencial do vetor F. Eu estou usando assim, certo? Eu sempre vou usar assim a regra da mão esquerda. Determinei para onde é a força, aí eu vou olhar para quem? Para o sinal da partícula. Se for positiva, desvia no sentido do meu dedão. Se for negativa, no sentido oposto ao do dedão. Nesse caso, seria para baixo o desvio se a partícula fosse negativa. Tudo bem? Então é só usar a regra da mão esquerda. Olha o sinal. É negativa? Ah, meu dedão está apontando para cima, então vai ser para baixo. Tá bom? É assim que eu tenho que me relacionar com a regra da mão esquerda, de acordo com o sinal da partícula. Toma cuidado, tá bom, gente? Para não deixar passar esse detalhe. Vou apagar. Bom, a partir do momento que você determina a orientação do vetor F, e você modela matematicamente ele, QVB sendo θ, você tem que entender que o ângulo ele é fundamental para você determinar o valor dessa força. Então você vai ter 3 casos que você deve analisar, tá? Então vamos um a um. Porque aí batendo o olho na questão, você vai saber se virar em relação a cada caso, tá? Vamos imaginar que uma partícula positiva está se movimentando, tá legal? E ela entra numa região de campo que o campo tá assim, tá bom? Ah, mas como que ela está entrando nessa região de campo? Com uma velocidade assim. Bom, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é o ângulo de entrada da minha partícula positiva com o campo? Vamos lá, olha os vetores aí. Muito bom, Giovana Nunes. Afirma, não fala perguntando não. Você sabe. Quando θ é 0. Quando isso acontecer, vamos analisar o modelo força magnética QVB sendo θ. Como vai ficar minha força magnética? Vai ficar QVB vezes o seno de quanto? De 0. Quanto vale o seno de 0, pessoas? Responder aqui. Zero. Zero. Seno de 0 é 0. O seno é o eixo que está em pé. O ângulo 0 está aqui. O raio é de 1 a menos 1. 0 está no meio. Seno de 0, 0. Círculo trigonométrico, hein, pessoal? Então, minha força magnética é quanto? 0. 0 newton. Portanto, se o meu ângulo de entrada for 0, a partícula positiva e a partícula negativa não sofrerão desvio algum, pois não terão a ação de força magnética sobre si. Caso 2. Peraí, tudo bem com o caso 1? Sim, sim, legal. Eu vou manter a entrada da partícula com velocidade horizontal para a direita e eu vou colocar o campo magnético
Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Vou manter a entrada e vou colocar o campo magnético do outro lado agora, para a esquerda. Vamos lá. Preciso saber de vocês, pessoas. Quanto vale o ângulo entre a velocidade e o campo? Muito bom, senhorita Nunes. 180, né? Beleza. Analisa de novo. Força magnética. Como calcula? QVB seno do ângulo θ. Então, aqui a sua força magnética será escrita como QVB seno de 180. Fala para mim, vai. Quanto vale o seno de 180? Zero. É isso. Zero. Olha lá. Então, de novo, a força magnética é zero. O que isso aqui significa? Significa que se ela entrar também de forma oposta, na mesma direção, mas sentido oposto ao campo, não sofre a ação de força magnética, portanto não sofre desvio. Isso aqui tem um mundo de questões conceituais que pegam o aluno aqui, tá? Então entrou junto, vai andar com a sua trajetória retilínea da forma que estava. Entrou oposto, também. Aí aqui que tem o caso 3, que é o caso mais importante, por ser o caso que desdobra você em outras 1000 partes de análise, porque agora é para quando o ângulo for 90. Bom, quando o ângulo for 90, obviamente um exemplo dessa situação seria isso aqui, né? Ou até o do desenho dos ímãs, da entrada da partícula que eu fiz nos ímãs, no desenho passado, né, no campo uniforme. A sua força magnética, ela vai ser escrita como QVB seno θ. Só que o seu θ é 90. Alguém fala para mim quanto que é o seno de 90? Muito bom, Giovana Nunes. Seno de 90 vale 1. Logo, como fica a minha força magnética? Simplesmente fica escrita como QVB, ok? Simplesmente assim, QVB. Então ela vai possuir um valor. Ela vai possuir um valor aqui, tá? Agora vamos lá. Guarda como fica a equação, guarda aqui. E eu quero fazer outra pergunta para vocês. Uma partícula que faz 90 graus, cuja velocidade tem 90 graus com o campo magnético, ela está sofrendo a ação da força magnética, ok? Nos meus exemplos, não tem campo gravitacional. Não tem campo gravitacional. Se fosse 270, daria uma força negativa? Daria uma força negativa. Uma questão de referencial apenas. Tá bom, Igor? Porque sendo 270 é menos 1, né? Vamos lá. Não tem campo gravitacional, só o campo magnético, tá? Onde a partícula está. Então essa partícula que está entrando nessa região de campo, seja ela positiva ou negativa, vou colocar ela positiva, pode ser negativa também, ela vai ter a força magnética agindo nela. Se for no caso passado, no exemplo passado, a força era horizontal e vertical para cima, né? Então minha força magnética ela era assim, né? Pergunta que eu faço para vocês. O que eu posso afirmar sobre a força resultante no caso em que o ângulo é 90 e só tem o campo gravitacional agindo? Olha o comentário do Igor que interessante. A força resultante é o peso? Não.
Vou falar de novo. Não tem campo gravitacional agindo nessa região do espaço. Apenas, única e exclusivamente, campo magnético. O que eu posso afirmar sobre a força resultante nesse caso? O que é força resultante, pessoas? Boa, Ana. Força resultante, no princípio fundamental da dinâmica, é o somatório das forças que agem no corpo. Se o somatório das forças que agem no corpo é única e exclusivamente a força magnética é a minha força resultante. Então minha força magnética é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Só que aí você tem uma análise um pouco mais criteriosa. Porque a sua trajetória não é retilínea. Ela é circular. Então essa força magnética, que é a minha força resultante, se você usar a regra da mão esquerda, você vai ver que ela sempre vai estar apontando para o centro do movimento. Minha aceleração tem um nome. Centrípeta. Então vai ficar como? QVB igual a M vezes quem? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Velocidade multiplicando os dois lados, corta essa com uma dessa, né? O raio pode vir multiplicando. Raio vezes Q vezes B igual a mv, massa vezes velocidade. Então, o raio da trajetória dessa carga é igual a mv sobre QB. A famosa equação do árabe Habib me vê um kibe. Essa equação é a equação famosa do raio da trajetória de uma partícula quando ela está no campo magnético. Então, a equação do raio da trajetória da partícula. E aí? Tudo bem até aqui? Tô calculando isso aqui, né? Ó. O raio desse movimento circular, tá bom? Posso apagar? Ah, então detalhe. Para 0, 180. Aqui. E nos outros ângulos, né? Você não vai ter essa característica, né? Portanto, essa característica de movimento circular, quando o θ for 90. Beleza? Vou apagar. Bom, agora que você sabe que a força magnética ela é a força resultante centrípeta, né? Você tem essa representação, que é VB igual a m v quadrado sobre raio. Só que muitas vezes não me interessa saber só o tamanho do raio. Me interessa saber o tempo que essa partícula dá uma volta dentro da placa que está com esse campo magnético. E o tempo para dar uma volta tem um nome que é período. Então, eu vou tirar o período daqui. Portanto, eu vou passar o R multiplicando. Vai ficar como R Q V P igual a mv quadrado. Esta velocidade vai cortar com uma dessas e vou isolar o V. Minha velocidade vai ficar escrita como raio, carga, campo sobre massa. Por que que eu isolei a velocidade? Porque eu tiro o período de dentro dela, né?
Esta velocidade aqui, ó, você tem que se recordar que ela é a velocidade linear do movimento circular. Não é ômega, né? É V. Velocidade linear a gente calcula como 2πr sobre t. Olha meu período aqui embaixo. Então eu vou substituir o V por 2πr sobre t. Vai ficar 2π raio sobre período igual a raio, carga, campo sobre massa. Perceba que o raio multiplica dos dois lados, ele some. Eu não quero saber o raio mesmo. Então, dando continuidade. Se eu quero saber o período, eu vou multiplicar em x aqui, né? Então vai ficar 2π vezes a massa igual período vezes QB. Isolando o período, Q vezes B vai ir dividindo. Então você vai ter que o período é igual a 2πm sobre QB. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim? Então essa equação aqui é a equação do período de uma partícula em movimento circular, ou seja, sob a ação de uma força magnética, cujo ângulo aí de entrada é 90. Tempo para ela dar uma volta aí dentro dessa minha região do espaço. Tempo para que ocorra uma volta. Bom, pessoal, não sei se vocês aprenderam com o que eu falei, que tem que ler o material, mas se você não está lendo, leia. Leia. Aqui ele coloca como casos particulares, lançamentos paralelos, que é ângulo 0 e ângulo 180, tá? Lançamento perpendicular, que é o que nos interessa. Aqui ele tem desenhos muito bacanas, desenhos muito bons. Ó, vista tridimensional, vista lateral, tá vendo? Entrada e saída, ó o movimento circular que tá fazendo. Ó, ele prova também matematicamente a expressão, tá bom? Fala um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, menos importante, tá, gente? Menos importante. E aí acaba essa parte, que é o que eu falei. Eu acho que aqui nem tem equação do período, nem coloca. Deixa eu ver aqui nos... ele nem coloca. Importante saber, tá bom, gente? Importante saber sim. Aí não prova aqui, né? Não tem problema. Você tem a prova matemática aí feita em conjunto comigo, né? Nós fizemos juntos. Então é isso. Tá? Nessa primeira aula, é isso que eu queria me propor a passar para vocês. Recordar toda essa gama de força magnética aplicada a cargas pontuais, né? Uma única carga. Isso é importante a gente frisar. Até agora estudamos para uma única carga. Não focamos em várias. Na parte 2 eu vou falar da força magnética em várias. Mas, gente, ficou alguma dúvida? Ficou alguma ponta solta? Algum questionamento? Não? Deixa eu ver quem tinha perguntado aqui sobre a tela para voltar aqui. Giovana Nunes. Posso fazer a chamada, Giovana? Tá copiando aqui ainda? Vou liberar vocês? Porque já tomei um minutinho do tempo de vocês. Bom, vamos lá. Terceiro ano. A internet tá uma maravilha. Vamos. Foi. Abra as câmeras, por favor, tá, gente? Ana. Ana tá aí.
Gabriel, Gabriela. Júlia já vi, Giovana Nunes e Cabral já vi. Parabéns, viu, Cabral? Atrasado. 18 anos, né? Já pode tirar a carta. Vai ser um problema, um atentado à sociedade, né? Então, cuidado, filha. No volante. A Gabi tá bom, já foi. O Gabriel faltou. Igor tá ali. Guilherme Raso. Raso tá aí? Não? O Igor tá ali, a Júlia já vi. A Sária também tô vendo ali. Luana. Não. Murilo também não. Também não. Ah, parecia até que enfim. Salve. Nossa, eu tô atrás também. Você, você não tá apare... Ô, Nathalie, você anda com... Olha. Nossa, olha ela ali. Agora ela apareceu. Vai falar que você tá com... ela tá comendo na foto dela. Que maravilhosa, né? Olha só. Ela tá colocando essa foto aí, gente, pra vocês matarem a saudade dela no integral, quando ela ficava comendo lá na escola, né? Vê aí. Né? Bons momentos. Com Acho que, certeza. acho que o Raso tá a dormir. Acho que ele foi preso. Eita, nós. Que loucura. Pessoas, Ele foi vou cortar liberar. umas lenhas. Como assim cortar umas lenhas? Porque a Ana fica chamando ele de lenhador. Por quê? Ele nem usa Por camisa causa de da barba flanela. dele. Ah, agora o Raso tá barbudo, né? Ele deixou crescer na quarentena. Explicado. Pessoas, vou liberar vocês. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Pra gente falar sobre força magnética em condutores retilíneos. Beleza? Então, ó, beijão, bom intervalo. Até daqui a pouco, hein?